Deus criou seu Filho perfeito e é assim que devemos aprender a ver todos, para aprender sobre a realidade de cada um, pois todos são parte da criação. É assim que tens que ver a ti mesmo para aprender como olhar para cada um e aprender sobre a tua realidade, encontrando a verdadeira compreensão e aceitação. Se aceitares a ti mesmo tal como Deus te criou, serás incapaz de sofrer. Para isso, tens que reconhecê-lo como teu Criador. Porque o teu reconhecimento do teu Pai é o reconhecimento de ti mesmo tal como és. Teu Pai te criou totalmente sem pecado, totalmente sem dor, totalmente livre de qualquer tipo de sofrimento. Se o negas, trazes pecado, dor e sofrimento à tua própria mente, devido ao poder que ele deu a ela. A tua mente é capaz de criar mundos, mas também pode negar o que cria, porque é livre. Deus nunca deixará de amar o seu filho, e o seu filho nunca deixará de amá-lo. Escuta e aprenderás como lembrar o que tu és. Em muitos lugares, só a centelha permanece, porque os grandes raios estão obscurecidos. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha para que os raios nunca sejam completamente esquecidos. Se apenas vires a pequena centelha, aprenderás sobre a luz maior. Pois lá estão os raios que não são vistos. Perceber a centelha curará, mas conhecer a luz criará. No entanto, ao retornar, a pequena luz tem que a reconhecida em primeiro lugar. Mas a centelha é ainda assim tão pura quanto a grande luz, pois é o chamado remanescente da criação. Deposita nela todo e tua fé, e o próprio Deus te responderá. O milagre é o ato de um filho de Deus que abandonou todos os falsos ídolos. É um convite aos seus irmãos para fazerem o mesmo. Um ato de fé profunda. É a certeza de que seu irmão é capaz de realizar esse milagre. Um chamado ao Espírito Santo na mente do irmão, fortalecido pela união. O operante do milagre ouviu a voz de Deus e a reforça em seu irmão. O poder de uma mente pode brilhar em outra, pois todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Esse poder é onipresente e eterno, iluminando todos os corações que se abrem à fé. O milagre começa no silêncio, onde a alma busca a verdadeira voz de Deus. É um chamado para abandonar os deuses falsos e abraçar a fé que une todos os irmãos. Juntos, fortalecemos o chamado ao Espírito Santo, porque a fé é mais forte na união. No coração do doente, a crença na doença se dissolve diante da luz da fé compartilhada. Todas as lâmpadas de Deus são acesas pela mesma centelha eterna, que brilha em cada um de nós. A realidade só pode despertar em uma mente desanuviada. Ela está sempre lá para ser aceita, mas a sua aceitação depende da tua disponibilidade para tê-la. Conhecer a realidade necessariamente envolve a disposição de julgar a irrealidade pelo que ela é. Não ver o nada é meramente julgá-lo de forma correta e, devido à tua capacidade de avaliá-lo verdadeiramente, deixar que ele se vá. O conhecimento não pode despertar em uma mente cheia de ilusões, porque a verdade e as ilusões são irreconciliáveis. A verdade é íntegra e não pode ser conhecida só por uma parte da mente. Reality can only awaken in a clear mind. It is always there to be accepted, but its acceptance depends on your willingness to receive it. Knowing reality necessarily involves the willingness to judge unreality for what it is. Not seeing nothingness is merely judging it correctly and letting it go. Knowledge cannot awaken in a mind full of illusions, because truth and illusions are irreconcilable. Truth is whole and cannot be known by only a part of the mind. Toda magia é uma tentativa de reconciliar o irreconciliável. Toda religião é o reconhecimento de que o irreconciliável não pode ser reconciliado. A doença e a perfeição são irreconciliáveis. Se Deus te criou perfeito, tu és perfeito. Se acreditas que podes estar doente, colocaste outros deuses diante dele. Deus não está em guerra contra o Deus da doença que tu fizeste, mas tu estás. E é o símbolo da decisão contra Deus. E tens medo dele porque ele não pode ser reconciliado com a vontade de Deus. Se o atacas, tu farás com que ele seja real para ti. Mas se te recusares a tu adorá-lo, qualquer que seja a forma na qual ele possa te aparecer, e qualquer que seja o lugar onde pensas que o vês, ele desaparecerá no nada do qual foi feito. Every magic is an attempt to reconcile the irreconcilable. Every religion is the recognition that the irreconcilable cannot be reconciled. Disease and perfection are irreconcilable. If God created you perfect, you are perfect. If you believe you can be sick, you have placed other gods before him. God is not at war against the God of disease you made, but you are. It is the symbol of the decision against God, and you fear it because it cannot be reconciled with God's will. If you attack it, you will make it real to yourself. But if you refuse to worship it, no matter the form it appears or where you think you see it, it will disappear into the nothingness from which it was made. Só no altar de Deus acharás a paz. E esse altar está em ti, porque Deus lá o colocou. A sua voz ainda te chama para retornar, e ele será ouvido quando não mais colocares outros deuses diante dele. Podes desistir do Deus da doença por teus irmãos, e de fato, terias que fazê-lo se desistisses dele para ti mesmo. Pois, se vês o Deus da doença em qualquer lugar, tu o aceitaste. E se o aceitas, irás curvar-te e o idolatrarás. Ele é a crença em que podes escolher qual é o Deus que é real. Embora esteja claro que isso nada tem a ver com a realidade, é igualmente claro que tem tudo a ver com a realidade conforme tu a percebes. Se Deus tem apenas um filho,
Existe apenas um Deus. Tu compartilhas a realidade com Deus, porque a realidade não é dividida. Aceitar outros deuses diante de Deus é colocar outras imagens diante de ti. Tu não reconheces o quanto escutas os teus deuses e o quanto estás vigilante a teu favor. No entanto, eles só existem porque tu os honras. Coloca a honra no seu devido lugar e a paz será tua. Ela é a tua herança vinda do teu Pai real. Tu escolhaste ter medo do amor por ser ele perfeitamente inofensivo. A superar esse medo, encontrarás a verdadeira paz e a tua capacidade de ajudar. Muito simplesmente. Então, podes acreditar que estás com medo do nada. Mas na realidade, tens medo de algo que não existe. E nessa conscientização, és curado. Ouvirás o Deus que escutares. Fizeste o Deus da doença e, por tê-lo feito, fizeste com que sejas capaz de ouvi-lo. Entretanto, tu não o criaste na verdade, porque ele não é a vontade do Pai. Ele não é, portanto, eterno e será desfeito para ti no instante em que deres significação à tua disposição de aceitar só o que é eterno. Aceita a verdade eterna e liberta-te do medo ilusório. Eu trago a mensagem de Deus sem qualquer engano, e aprenderás isso na medida em que aprenderes que sempre recebes tanto quanto aceitas. Poderias aceitar paz agora para todas as pessoas, e oferecer-lhes perfeita liberdade de todas as ilusões, porque ouviste a sua voz. Mas não tenhas outros deuses diante dele, ou não o ouvirás. Deus não tem ciúmes dos deuses que fizeste, mas tu tens. Tu os salvarias e servirias a eles porque acreditas que eles fizeram a ti. Pensas que eles são o teu pai, porque estás projetando neles o fato amedrontador de que os fizeste para substituir a Deus. No entanto, quando parecem falar-te, lembra-te de que nada pode substituir a Deus, e quaisquer que tenham sido as substituições que tenhas tentado, elas nada são. Que consolador pode haver para as crianças doentes de Deus, exceto o seu poder através de ti? Lembra-te de que não importa onde na filiação ele é aceito, ele é sempre aceito para todos. Quando a tua mente o recebe, a sua lembrança desperta através de toda a filiação. Cura os teus irmãos simplesmente aceitando Deus por eles. As vossas mentes não são separadas, e Deus tem apenas um canal para a cura, porque ele tem apenas um filho. O elo remanescente de comunicação entre Deus e todas as suas crianças as une, e une-as a ele. Estar ciente disso é curá-las, porque é a consciência de que ninguém está separado. E, portanto, ninguém está doente quando está conectado a Deus. Tu não atacaste a Deus, e realmente o amas. És capaz de mudar a tua realidade. Ninguém pode ter vontade de destruir a si mesmo. Quando pensas que estás atacando a ti mesmo, aí está um sinal seguro de que odeias o que pensas que és. O que pensas que és pode ser muito odioso, e o que essa estranha imagem te faz fazer pode ser muito destrutivo. No entanto, a destruição não é mais real do que a imagem, embora aqueles que fazem ídolos os idolatrem. Os ídolos não são nada, mas os idólatras são os filhos de Deus que estão doentes. Deus os quer liberados das tuas doenças e de volta à sua mente. Ele não limitará o teu poder de ajudá-los, porque o deu a ti. Não tenhas medo disso, porque é a tua salvação. Todo ataque é um ataque a ti mesmo, surgindo da tua própria decisão de não ser o que és. É um ataque à tua identificação. O ataque é o caminho no qual a tua identificação está perdida, porque quando atacas, tens que ter esquecido o que és. E se a tua realidade é a de Deus, quando atacas, não estás a lembrar-te dele. Isso não acontece porque ele tenha ido embora, mas porque tu estás ativamente a escolher não lembrar-te dele. Se reconhecesses o completo caos que isso traz à paz da tua mente, não poderias tomar uma decisão tão insana. Só a tomas porque ainda acreditas que ela pode te trazer alguma coisa que queres. Decidindo-te contra a tua realidade, tornaste-te vigilante contra Deus e seu reino. E é essa vigilância que faz com que tenhas medo de te lembrares dele. Quando atacas, estás a negar a ti mesma. Estás a ensinar-te que não és quem realmente és. A tua negação da realidade exclui a aceitação da dádiva de Deus, porque aceitaste outra coisa em seu lugar. Se compreenderes que isso é sempre um ataque à verdade, reconhecerás porque isso é amedrontador. Se reconheceres que és parte de Deus, compreenderás porque sempre atacas a ti mesma primeiro. A verdade é Deus, e tu és parte dessa verdade. Lembrar é apenas restaurar na tua mente o que já está lá. Não fazes aquilo que lembras, meramente aceitas outra vez o que já está lá, mas foi rejeitado. A capacidade de aceitar a verdade nesse mundo é a contraparte perceptível do que é criar no reino. Deus fará da sua parte se fizeres a tua, e em troca da tua, a sua retribuição é a troca da percepção pelo conhecimento. E nada está além da vontade de Deus para ti, mas dá significação à tua vontade de lembrá-lo. E, eis aí, ele te dará tudo se apenas pedires. Tu vais lembrar-te de tudo no instante em que desejares totalmente, pois desejar totalmente é criar. O exercício da tua vontade plena afastará para longe a separação, e ao mesmo tempo terá feito a tua mente retornar para o teu Criador e as tuas criações. Conhecendo-os, não sentirás desejo de dormir, mas apenas desejo de estar desperto e ser contente. Os sonhos serão impossíveis, porque só vais querer a verdade. E, sendo afinal a tua vontade, ela será tua. Você se incomodaria em conciliar o que aconteceu em sonhos conflitantes, ou descartaria ambos se descobrisse que a realidade não está de acordo com nenhum dos dois? Não te lembras de teres estado acordado. Quando ouves o Espírito Santo, podes sentir-te melhor, porque amar, então, te parece possível. Mas ainda não te lembras de que foi assim alguma vez antes. E é nessa lembrança que vais saber que pode ser assim de novo.
O que é possível ainda não foi realizado. No entanto, o que já aconteceu uma vez antes é assim agora, se é eterno. Quando te lembrares, vais ter o conhecimento de que o que lembras é eterno e, portanto, é agora. Tu estás em casa em Deus, sonhando com o exílio, mas perfeitamente capaz de despertar para a realidade. É decisão tua fazer isso. Reconheces, a partir da tua própria experiência, que o que vês em sonhos, pensas que é real enquanto estás dormindo? No entanto, no instante em que acordas, reconheces que tudo o que parecia acontecer no sonho, absolutamente não aconteceu? Não achas isso estranho? Muito embora todas as leis daquilo para o qual despertas tenham sido violadas enquanto dormias? Não é possível que simplesmente tenhas te deslocado de um sonho para outro, sem ter realmente acordado? Deus nada criou além de ti, e nada além de ti existe, pois tu és parte dele. O que exceto ele pode existir, nada além dele pode acontecer, porque nada exceto ele é real. As tuas criações adicionam a ele, assim como tu, mas nada é adicionado que seja diferente. Porque todas as coisas sempre existiram, o que pode transtornar-te a não ser o efêmero. E como pode o efêmero ser real, se tu és a única criação de Deus e ele te criou o eterno? A tua mente santa estabelece tudo o que te acontece, toda a resposta que fazes depende de ti, porque a tua mente determina a tua percepção das coisas. Então, nada além de ti mesmo pode fazer com que tenhas medo ou sintas amor, porque não há nada além de ti. O tempo e a eternidade estão ambos em tua mente e irão conflitar até que percebas o tempo só como um meio de reaver a eternidade. Tu não podes fazer isso enquanto acreditares que qualquer coisa que esteja te acontecendo é causada por fatores externos a ti. Precisas aprender que o tempo está somente à tua disposição e que nada no mundo pode tirar essa responsabilidade de ti. Podes violar as leis de Deus em tua imaginação, mas não podes escapar delas. Elas foram estabelecidas para a tua proteção e são tão invioláveis quanto a tua segurança.